Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você no seu processo de caminhada para viver os propósitos do Senhor para a sua vida. Tá bom? Então a gente está aqui edificando a nossa fé, alimentando o nosso espírito e entrando em comunhão com o Senhor. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 25, que fala assim: Omri pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Omri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Somente até aqui, 25 a 26. O que está acontecendo aqui no capítulo 16? Se você pegar para ler o capítulo todo, você vai ver que todos os reinados houve esse pecado contra o Senhor. Ou seja, nenhum homem que foi levantado por Deus ao poder de rei teve o discernimento para não pecar contra o Senhor. Todos eles pecaram. Conforme você vai lendo aqui no capítulo 16, você vai vendo que cada pecado aumentava um algo a mais. Entende? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? É preciso haver em você uma concordância com o Senhor. Não é porque Deus é amor, que Deus tem um amor incondicional por ti, ou que Deus é amor, que é o amor supremo, que a gente pode fazer o que a gente quer, achando que vamos ser perdoados por Ele e que está tudo bem. Entende? É preciso entender algo aqui. Deus é movido a sentimento. O que isso quer dizer? Que o que você está sentindo, Ele sente. As emoções que você está sentindo no seu dia a dia, Ele sente. Então, se você está triste, Ele vai saber. Se você está feliz, Ele vai saber. Se você tem um coração bom, Ele vai saber. Se você tem um coração perverso, Ele vai saber. Porque Deus é onisciente. Entende? Deus quer que a gente aprenda disso aqui. É preciso partir de você um temor ao Senhor e uma concordância com Ele. Não é porque Deus é amor que você pode pecar o tempo todo, achando que se Deus é amor, Ele vai me perdoar. Você não pode ter essa consciência. Muitos cristãos têm essa consciência. Por isso que não se comprometem com Deus. Por quê? Porque aprenderam que Deus é o amor e que Ele perdoa todos os pecados, a partir do momento que existe arrependimento. Entende? Então vai lá, vou pecar, vou pedir perdão ao Senhor e tá tudo bem. Muitos pensam assim, mas não é para pensar assim. Toda vez que você peca, é preciso haver em você um arrependimento verdadeiro. O que isso quer dizer? Uma mudança de comportamento. Você não pode simplesmente pecar, Deus vai lá, perdoa, ok? E acabou por aí, achando que nada vai acontecer contigo. Cada pecado que você faz, cada escolha que você faz, cada quebra de aliança que você tem com Deus, existe uma consequência. Deus pode te perdoar do seu pecado, mas isso não te isenta da consequência. A consequência virá sobre ti, justamente para você aprender a não pecar mais. Entende? E tem outra gravidade aqui também. O pecado te afasta de Deus. Por quê? Porque o pecado nos cega. Então você está tendo ali intimidade com o Senhor e você começa a pecar, o que vai acontecer contigo, o seu relacionamento com Deus? Ele vai acabar. Por quê? Porque você está dando legalidade, você está dando abertura. Deus está do seu lado o tempo todo, só que você não vai conseguir mais sentir a presença dEle, você não vai conseguir mais ouvi-lo, você não vai conseguir mais senti-lo. Por quê? Porque você está pecando, você está dando legalidade. Porque você aprendeu que é só pecar e pedir perdão, que Ele perdoa. Só que a consequência do pecado está dentro de ti. Consequentemente, o que vai afastar com você? Você vai repelir, porque a luz não se dá com as trevas. Então, o que vai estar habitando dentro de você, que são demônios, porque a partir do momento que você dá legalidade, os demônios adentram em nós, ok? Vai começar a repelir você de Deus. Então, qual é a consequência disso? Você vai se afastar dos caminhos de Deus, do Senhor.
Qual é a probabilidade de você voltar? Mínima. Se não falar, nula, dependendo do pecado que você estiver fazendo. Porque o pecado, ele é prazeroso. Entende? Só que o pecado, ele é uma armadilha. O pecado, ele te laça de uma maneira que você sozinho não consegue sair. Então é algo que não vale a pena. Porque te afasta de Deus, te afasta de Deus, te afasta dos caminhos de Deus, te afasta dos propósitos de Deus, te afasta da promessa, te afasta dos milagres, te afasta do seu relacionamento de intimidade com o Senhor. Ou seja, você só tem a perder. Naquele momento ali pode ser prazeroso, só que o pecado te afasta. Isso é um fato. É Deus querendo que você esteja perto dele, que viva os propósitos dele para sua vida e as promessas, e você escolhendo o pecado, porque a princípio tá bom. Só que o pecado, gente, ele é um cativeiro. Conforme você for pecando, você literalmente abrindo a porta de uma cela, entrando na porta da cela, fechando a porta da cela e botando um cadeado. Isso é o pecado. Entende? É preciso andar na linha com o Senhor. Quando a gente fala assim, parece ser chato, mas não é chato. Se você se comprometer com Deus e querer ser verdadeiro e ser uma pessoa de caráter, ok? Viver de valores e princípios do Senhor para a sua vida, ou seja, valores e princípios bíblicos, você vai andar na linha com Deus, você vai fazer a vontade de Deus, você vai se submeter à autoridade de Deus, consequentemente você vai viver os propósitos do Senhor, porque você vai se permitir ser transformado por Ele e preparado por Ele. Só que quando você escolhe o pecado, você está se afastando de Deus. Você está voltando lá para o final da fila, para começar tudo de novo. Então é preciso haver em você um discernimento, é preciso haver em você um comprometimento contigo em primeiro lugar, ok? E com Deus. Porque quando a gente se compromete conosco mesmos, a gente sabe onde o calo aperta. E a gente sabe o que não deve fazer. Então começa a olhar para você com mais carinho, porque você merece viver tudo que Deus tem para sua vida. Só que você mesmo está se deteriorando e se enfiando dentro de um cativeiro que não é para você se colocar. Porque você está adorando outros ídolos, porque você está fazendo de outras coisas prioridade na sua vida. Porque você tá induzindo pessoas à sua volta a fazer o mal, a praticar o mal como você. Porque você não consegue fazer sozinho. Então você ainda quer induzir as pessoas. E não é assim que funciona. É preciso haver uma responsabilidade em ti. Um amadurecimento, um crescimento. Como ser humano, como pessoa e como filho de Deus. Até quando você vai ficar vivendo essa vida sem responsabilidade? É preciso amadurecer. Para viver os planos de Deus para sua vida, é preciso pagar um preço. De abrir mão das suas vontades e fazer a vontade do Senhor, se submeter na autoridade dele. Sem isso, você não consegue viver os planos de Deus. Por mais que você ache que a oportunidade está chegando para a tua vida, se você não tiver comprometimento com Deus, aquela oportunidade não é de Deus para ti. Em algum momento, a oportunidade vai te cobrar algo. Deus não cobra de nós. Deus cobra de nós comprometimento com Ele. Mas Deus não cobra nada que Ele nos dá. Agora, a oposição, ela cobra tudo o que você tem e mais um pouco. Só que, a princípio, ela mostra para você que é bonitinho. Que vai satisfazer ali a sua vontade, o seu ego. Só que, conforme você vai fazendo, ela vai te cobrando. E o maior preço que você pode pagar para a oposição é literalmente a sua alma. Porque é o que ela quer. Só que ela não vai chegar para você e vai falar, olha só, eu tô te dando isso aqui, essa situação aqui, essa oportunidade aqui, mas em troca eu quero a sua alma, tá bom? Ela não vai falar isso pra você. Ela vai te mostrar, vai te induzir, vai te seduzir, pra tirar você dos caminhos de Deus, pra fazer você pensar que Deus não presta, pra você falar que Deus é ruim, entende? Que a diversão é com aonde você tá, pra depois laçar você num cativeiro emocional, deixar você preso em situações, pessoas, lugares e fatos, emocionalmente preso, instável, vulnerável. Quando ele conseguir pegar isso de você, ele resgata o que ele sempre quis, que é a sua alma, que é a sua vida. Entende? E você, consequentemente, entrou num buraco por conta de uma oportunidade pequena, irrisória,
E se você tivesse dito não, você não teria feito. E você estaria vivendo os propósitos do Senhor, mas você escolheu viver as suas vaidades para satisfazer o seu ego. Entende? Deus sempre vai confrontar a gente. Não é porque Ele nos odeia, Ele nos ama. Ele confronta a gente por amor, para tirar a gente da nossa zona de conforto, para a gente viver os planos dele. Então Deus nos confronta para a gente ser transformado e preparado para viver o que Ele tem para nós. Só que o ser humano não gosta de ser confrontado. O ser humano gosta de andar no erro, porque é mais prazeroso, é mais fácil. Só que você vai viver no erro até quando? Até ficar vulnerável à oposição e depois não conseguir sair? Entende? Então precisa haver em você um comprometimento com o Senhor. Não adore os outros ídolos, não se comprometa com o que não é para ti. Não vá pelos caminhos que não servem para ti. No momento é prazeroso, no momento é legal, mas esse momento passa. É igual uma droga, você consome ali um momento, tá ali um êxtase e depois acaba. Aí volta o vazio, volta a tristeza, volta a solidão. Por quê? Porque você tá indo para lugares que não é para ir. É Deus te puxando, é Deus te querendo, é Deus te mostrando para você o caminho e você teimando num caminho que não é para você ir. Entende? Então precisa haver um comprometimento teu. Não dê legalidade para o inferno. Não adore outros ídolos. Não faça de outras coisas prioridade na sua vida. Faça Deus a sua prioridade. Entende? Se comprometa com o Senhor, por mais difícil que seja. Mantenha-se uma disciplina de procurar a presença de Deus todos os dias. Mantenha-se uma disciplina de procurar a presença de Deus através da oração, da leitura da palavra, da adoração. Mantenha-se uma disciplina. É decisões, gente. A gente se decisiona, se posiciona e vai. Só que enquanto você não se posicionar e não se decidir, você vai continuar seguindo o caminho do mal, te deteriorando, fazendo de outras coisas prioridade na sua vida que não são para si. Deus quer organizar a sua vida. É você saindo e Deus querendo organizar a sua vida. Então se permita-se ser organizado por Deus, ser cuidado por Deus, ser tratado, ser amado por Ele. De verdade. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.